Bom dia ou boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. Nós na Igreja de Deus encontramos-nos no meio de uma obra de Deus que é parte de um plano que foi feito desde antes da fundação do mundo. Nós, como membros da Igreja de Deus, devemos fazer a mesma pergunta que os apóstolos fizeram. Essa pergunta lemos em João 6, versículo 28, em que disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Isso foi depois de 5.000 pessoas serem alimentadas, depois de Pedro andar na água, e estavam a ver estas grandes quantidades de coisas e estavam a olhar para números e tamanhos e números de pessoas. Mas Jesus Cristo respondeu-lhes no versículo 29 e disse: a obra de Deus é esta. Isto é, a obra de Deus não é estes números. A obra de Deus é que creias naquele que me enviou. Queridos irmãos, cremos em Deus. A obra de Deus é crer no que foi enviado, crer na obra. Estamos de facto a entender esta obra? Estamos de facto a entender o que Jesus Cristo disse? O que deve ser primeiro, queridos irmãos? Qual é a primeira prioridade? Aqui vemos que Jesus Cristo está a falar de uma união, de uma unidade que Ele e o Pai tinham. Porque diz, a obra de Deus é esta, que creias naquele que enviou. E por isso está aqui um relacionamento íntimo entre o Pai e o Filho, e nós temos que entender, esta união de amor, este pacto que existe entre os dois, o Pai e o Filho, um acordo de amor. Não é nada diferente do que Paulo diz em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10, que diz: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em o mesmo sentido e o mesmo parecer. Jesus Cristo quer que nós, como irmãos e irmãs na Igreja, sejamos unidos, tal como o Pai e o Filho são unidos. Jesus Cristo quer que nós sejamos um, como eles são um. É por isso, é fácil às vezes nós estarmos a olhar para coisas que estamos a fazer individualmente, mas, queridos irmãos, não é as nossas obras? Porque é muito mais do que isso. É o que devemos de ser. É o que devemos de ser. Vou fazer a pergunta de outra maneira. Qual é a razão da Igreja de Deus? Porquê a Igreja? Ou o que é que a Igreja deve fazer? Como é que nós, como membros individuais deste corpo espiritual, devemos de ser? Sim, porque, ao fim de contas, é o que nós devemos de ser. Isto é um assunto espiritual. A Igreja é um organismo espiritual. Então, qual é a base espiritual do porquê? Do porquê a Igreja? O que é que devemos ser e fazer como membros deste corpo espiritual? O que é que devemos de fazer?
Vejamos como Jesus Cristo nos deu umas palavras muito encorajadoras quando disse em Mateus 16, versículo 18, que disse: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Queridos irmãos, a igreja no Novo Testamento foi edificada por Cristo há cerca de 2000 anos atrás, com Cristo, pessoalmente, treinando os apóstolos e com esta promessa, com esta garantia, que ele nunca deixaria a igreja e que nós, como membros da igreja, se nos mantermos fiéis até ao fim, que os fiéis ressuscitarão para serem a noiva de Cristo. Queridos irmãos, isto é uma promessa certa, certíssima, é de certeza. E devemos saber porque é que é certeza. E isso é parte do porquê da igreja. Queridos irmãos, a igreja tem um propósito para a sua existência. Isto é importante entendermos. É necessário estar bem claro nas nossas mentes, no nosso entendimento, porque é que Jesus Cristo fundou a igreja. Para explicar a você o porquê da igreja, vamos falar acerca do pacto eterno de amor entre estes dois seres eternos, que nós chamamos hoje em dia o Pai e o Filho, que era o Verbo. Esse pacto eterno entre Deus e o Verbo é a base do plano existente antes da fundação do mundo. Este pacto de amor que existe entre eles é a base, é essencial para o plano de salvação nosso que existe antes da fundação do mundo. Para dar um bocadinho, um melhor entendimento acerca de um pacto ou de um acordo, vou dar um exemplo breve da história americana. Em 1620, 41 homens que estavam num barco, que eram peregrinos americanos, que estavam a bordo do navio Mayflower, com as suas famílias e filhos e esposas, assinaram um contrato social que veio a ser chamado o Pacto de Mayflower, desse navio, e que foi o primeiro documento governamental da colónia que veio a ser os Estados Unidos da América. E assim a história dos Estados Unidos da América começou com um pacto, com um acordo, um compromisso dessas pessoas estarem unidas para realizar um plano, um golo, uma meta. E esse pacto estabeleceu as diretrizes como esses novos peregrinos trabalhariam em conjunto, em união, para estabelecerem o objetivo, a meta, que seria uma nova colónia neste mundo novo, entre aspas, que era o que é hoje os Estados Unidos da América. Na mente deles, isso era uma colonização permanente e simplesmente concordaram em trabalhar em união, unidos, para realizar o golo de uma colónia no mundo novo, com constituição diferente. E isso foi base de leis que vieram depois desse pacto. E por isso foi um acordo, esse pacto foi um acordo de trabalharem em união, numa unidade, para realizarem uma meta.
E para eles, isso significava para pôr em segundo lugar os seus direitos e privilégios individuais para a maior meta dos direitos e privilégios do grupo. Ou, noutras palavras, fazer um sacrifício pessoal para o bem do grupo. Este exemplo demonstra como o compromisso a um plano, a uma ideia, a uma meta, a um pacto, com compromisso a esse acordo entre dois seres, que é o que aconteceu entre o Pai e o Verbo. E então, este compromisso, esta boa vontade, fez que houve esta atitude de submissão e de amor um com o outro para um plano muito maior. E assim vencerem quaisquer dificuldades que existissem para realizarem esse golo em conjunto. Como é que isto responde à pergunta do porquê da Igreja? Queridos irmãos, o porquê da Igreja é para estarmos juntos, unidos, para sermos como Cristo e como Deus é, para sermos filhos e filhas dele, com o mesmo caráter, com as mesmas características que eles têm. E por isso, para analisarmos este propósito da Igreja, é bom entender este acordo que existia desde antes da fundação do mundo entre Deus, que veio a ser o Pai, e o Verbo, que veio a ser Jesus Cristo, o Filho. Porque eles tiveram um plano antes da fundação do mundo para terem muitos mais seres como filhos e filhas de Deus na família espiritual deste reino de Deus, na família de Deus. E este plano, quando é entendido plenamente, nos ajuda a responder à pergunta: porquê a Igreja? Porque a Igreja, digamos assim, é um campo de treino para nós aprendermos e crescermos neste sentimento. E por isso, aonde é que nós estamos no nosso desenvolvimento espiritual neste caminho? Então temos que olhar para o plano de Deus, para o acordo que fez e que faz este plano de Deus possível, que se tornou o princípio de todas as coisas. Porque tudo viria a existir desse ponto adiante, uma vez que esse plano foi concordado. Esse plano não foi simplesmente um convênio, ou a antiga aliança, ou a nova aliança, ou o convênio com Abraão. Não, este plano foi o plano que Deus e o Verbo concordaram em fazer para ter mais filhos na família de Deus. E o resultado do que vemos hoje, que digamos assim é um passo a caminho do plano da execução, de virmos a ser filhos e filhas de Deus no reino de Deus, mas o que vemos hoje é a Igreja de Deus. E como resultado, como um passo nesse plano, nesse acordo entre os dois. Por exemplo, leiam, em Efésios, capítulo 1, versículo 4. Diz assim: como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor.
e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Queridos irmãos, vemos aqui que Deus nos elegeu em Cristo, nos selecionou, nos decidiu que nós devíamos ser predestinados em Cristo antes da fundação do mundo. Para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Por isso nos predestinou para sermos filhos. E, queridos irmãos, toda a humanidade está predestinada para sermos filhos e filhas de Deus, mas cada um a seu tempo, segundo a sua vontade. E por isso hoje a Igreja é parte deste acordo, deste plano. E a Igreja vai realizar o propósito para o qual foi fundada. Porque a Igreja, digamos assim, é o berço para o nosso crescimento espiritual neste caminho. Em João 17, versículo 24, lemos: Pai, aqueles que me deste, quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Aqui vemos um relacionamento e a base de um acordo entre o Pai e Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo está aqui a orar antes de ser traído e está lembrando ao Pai que ele o amava. Está claro, o Pai não precisa ser recordado disso, mas era mais para os irmãos ouvirem também. Desde antes da fundação do mundo. Mas porquê? Porquê isto? Porque isto é para nos ensinar que deste relacionamento entre os dois, que já existia antes da fundação do mundo, deste pacto de amor entre os dois já existia antes da fundação do mundo. Aqui vê-se algo muito importante que Jesus Cristo está-se a referir. Porque ele está-se a referir a algo que aconteceu antes da fundação do mundo. Um plano foi formado antes de tudo ser criado. Um plano baseado num acordo eterno, um acordo de amor, baseado no que concordaram fazer. Antes da criação da terra, antes da criação dos anjos. Um plano que foi concordado entre eles. E também, esse plano teria uma meta, um objetivo e teria uma responsabilidade para cada um dos dois fazer a sua parte. O pai e o filho tinham responsabilidades a executar nesse plano. E depois, esse plano chegaria a um estágio em que Deus disse: eu hoje te gerei como filho, em que o filho seria gerado. E então, daí em diante, o relacionamento entre os dois seria diferente. Porque estes dois seres que não foram criados, que eram eternos, concordaram que compartilhariam a vida deles com outros eternamente. E conferiam este plano. E qual seria a garantia que este plano teria sucesso? Esse plano foi executado através de uma combinação de criação do mundo, a criação dos anjos, a criação do Adão e da Eva,
e depois da procriação, do nascimento e da procriação e nascimento de filhos. E da maneira que planejaram isto, teria sucesso. Em João 17, versículo 25, lemos: Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, disse Jesus, e estes conheceram que tu me enviaste a mim. Não é só que Jesus Cristo veio, mas é que Jesus Cristo foi enviado. 43 vezes no Evangelho de João lê-se que Jesus Cristo foi enviado. Em João 17, versículo 26, continua, diz: E eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe o farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles e eu neles esteja. O amor com que me tens amado, porque eu fui enviado, estava ao teu lado, fui enviado. E vê-se aqui que o amor com que me tens amado esteja neles e eu neles esteja. Qual é a fonte do amor? A fonte deste amor é do Pai. O amor com que me tens amado. Vê-se no Evangelho de João várias descrições e várias explicações do que estes dois, o Pai e o Filho, estes dois seres eternos, são amor. E vê-se aí em João o que eles planejaram, através do Evangelho de João, vários pontos que explicam o que eles estavam a planejar. Jesus Cristo, como sabemos, cumpriu uma parte importante do plano, foi a sua vinda, a primeira vinda à Terra, mas existe outra parte do plano, que ele ainda é o nosso sumo sacerdote, e que ele virá pela segunda vez para salvar o mundo deste desastre em que vivemos hoje em dia. Jesus Cristo cumpriu, na sua primeira vinda, uma fase muito importante do seu papel neste plano. Porque ele veio e deu a sua vida por nós. Efésios 3, versículo 10 diz assim: para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Queridos irmãos, algo enorme está a ser realizado pela Igreja. Para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Vejam no versículo 11. Segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Queridos irmãos, temos confiança, completa confiança e ousadia. Temos acesso a este eterno propósito, este eterno plano que os dois concordaram fazer. Isto é segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança. Temos este propósito que é feito em Cristo Jesus, nosso Senhor, e temos confiança pela nossa fé nele. Por que temos confiança na fé dele? Vamos ver mais isso daqui a pouco. E isto, queridos irmãos, é pela sabedoria de Deus que ele fez através de Cristo. Porque diz aqui a multiforme sabedoria de Deus, como diz no versículo 10. Ele está a fazer este grande plano, realizar isto, também, diz aqui, pela Igreja. Este propósito que fez em Cristo, mas através também da Igreja. Queridos irmãos, vemos que este grande
acordo entre os dois, este grande plano entre os dois, que é um pacto de amor, que é parte do grande propósito deles, porque eles desenvolveram este plano. Porquê? Para nós sermos filhos e filhas de Deus. Para vivermos com Ele num relacionamento de amor, como os dois têm um relacionamento de amor um com o outro. E eles não somente estão a demonstrar este amor pelo sacrifício que Jesus Cristo fez e que o Pai fez de dar o seu único Filho unigênito para nós. Porque eles planejaram ter filhos. Veja como Paulo descreve isto aos jovens pastores em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9 a 10. Que nos salvou e chamou com santa vocação. Não segundo as nossas obras, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito. O golo, o plano, o propósito e graça que nos foi dada em Cristo antes dos tempos dos séculos. Quer dizer que fizeram um acordo antes dos tempos dos séculos, antes da fundação do mundo, antes de começar o tempo, da maneira que entendemos. E que é manifesta agora pela aparição do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho. É pelo Evangelho, queridos irmãos, que este mistério do plano de Deus nos é revelado. Veja, por exemplo, em Tito, capítulo 1, versículo 2. Em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. A vida eterna que Deus prometeu a nós antes da fundação do mundo. Eles tinham a certeza, tinham tanta certeza que este plano daria certo e funcionaria, tinham a certeza que poderiam executar este plano com sucesso. E por isso, diz assim, é uma promessa. O que Deus não pode mentir, prometeu. É uma promessa. E onde é que esse plano começa? No princípio. No princípio. Em João capítulo 1, versículo 1 a 3, diz assim, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. E todas as coisas foram feitas por Ele, pelo Verbo, e sem Ele, sem o Verbo, nada do que foi feito se fez. Aqui vemos, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Vemos aqui uma certa igualdade. Dois seres eternos. Porque no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E no princípio o Verbo estava com Deus. Vê-se aqui uma igualdade e dois seres eternos vivendo juntamente. Vivendo juntamente. O Verbo, que é claramente o sujeito destes versículos aqui, estava com Deus e era Deus. O Verbo estava lá no princípio e estava com Deus no princípio. E visto que eram eternos, que existiam eternamente, são descritos que estavam um com o outro, um ao lado do outro. Isto é, pode-se dizer que estavam juntos. Mas não era que um era parte do outro. Não diz que um era parte do outro. Estavam juntos, um com o outro. Mas havia um acordo.
Para que propósito? É porque eles tinham um plano tão ambicioso, tão grande, tão enorme, tão completo, tão abrangente, tão fantástico. Que plano era esse? É que Deus estava a trazer outros seres, outras pessoas, eu e você, nós, a existirem com Ele como seus filhos, através da nossa nascença, através deste novo processo, que era um processo primeiro pela criação da terra e deste mundo, e do Adão e Eva, e depois da procriação, esta combinação do processo criativo e procriativo, e com os seus, através dos seus filhos, estes filhos um dia viessem a ter o sentimento de Deus Pai e de Jesus Cristo. E com este sentimento, ou digamos assim, com esta mentalidade, com esta maneira de ser, com este sentimento, nunca se afastariam de Deus. Isto é, estariam fiéis a Deus e permaneceriam fiéis a Deus uma vez que fossem filhos de Deus. Nunca se afastariam de Deus e nunca se afastariam do que é agradável a Deus, da vontade do Pai. Que nunca considerariam afastar-se do caminho de Deus. E que fariam isso de vontade livre, por própria escolha livre, de arbítrio livre. O futuro deles, então, desses filhos e filhas, no reino de Deus, seria sem limites. A vida que os filhos compartilhariam com o Pai e com Jesus Cristo seria uma vida eterna, para a eternidade futura. Como? Porque diz, em João 1, versículo 14, e o Verbo se fez carne e habitou. Isto é, fez tabernáculo, habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus Cristo disse, venho a mostrar o Pai e através disso, Jesus Cristo seria um sacrifício. Por isso, entre estes dois seres que falaram, um destes seres, teria que se fazer carne, na semelhança de homens. Leiam em Filipenses, capítulo 2, começando no versículo 6 a 7, diz assim, porque sendo em forma de Deus, está aqui a falar de Jesus Cristo, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo. Isto é, esteve pronto a fazer o sacrifício e se esvaziar de ser Deus para ser homem. De livre vontade. E dando-nos um exemplo do que temos que fazer. Sacrificar. E assim, esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Jesus Cristo veio como um servo, fazendo-se semelhante aos homens. Filipenses 2, versículo 7. Queridos irmãos, isto era parte do acordo antes da criação do mundo. Como carne, o Verbo que se esvaziou da forma de Deus, que se esvaziou a si mesmo voluntariamente, como carne, teria que sofrer
como homem. Vejam em Filipenses 2, versículo 8. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte. E morte de cruz. Não por causa dos seus pecados, não. Mas pelos nossos pecados, pelos pecados de outros. Porque é para nos salvar, para salvar os homens. E nós, como homens, sermos testemunhos, quando vemos isto, do amor que Ele tem por nós. Deus, está claro, sabia da possibilidade do pecado. Deus não criou o pecado. Deus não criou o pecado, visto que Deus não peca. Sim, Deus permite nós escolhermos o bem ou o mal. O bem haverá benções e o mal haverá maldições. Mas Deus sabia da possibilidade do pecado. Deus não criou o pecado. Visto que Deus não peca, mas sabia da alternativa. Sabia do que é o oposto a Ele. E por isso, haveria sempre a possibilidade da maldade no coração de alguns desses seres que tinham a possibilidade de escolha moral livre, de livre-arbítrio, de escolherem o caminho errado. Uma vez que Deus criou mentes com uma possibilidade de escolha. E era necessário que tivessem possibilidade de escolha para poderem vir a ser filhos e filhas de Deus, para poderem, de livre vontade, escolher o bem. Mas tinham que ter esta possibilidade de escolha. E por isso havia a possibilidade de aceitarem ou não o caminho correto. Alguns, por isso, aceitaram a alternativa ao caminho de Deus. Isto é o caminho errado. Isso aconteceu no reino angélico, porque tinham a liberdade de escolha também. E aí o pecado originou. Hebreus capítulo 2, versículo 5. Diz assim: porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro, de que falamos. E no versículo 16 de Hebreus 2 diz assim: porque na verdade não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Jesus Cristo, quando veio, não tomou a forma de anjo, mas tomou a forma da descendência de Abraão. E por outro lado, como podia também ser traduzido, e como é traduzido em certas versões, nos dá um socorro, nos dá uma ajuda. A ajuda através do Espírito Santo de Deus. E por isso é que temos que ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Romanos 8, versículo 14 diz: e por todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Nos dá esta ajuda. Por isso Jesus Cristo veio na forma da descendência de Abraão e nos abriu um caminho para podermos receber o Espírito Santo de Deus. Nós precisamos do Espírito Santo de Deus, queridos irmãos. Os anjos vivem no mundo espiritual, veem Deus, nós precisamos de ajuda. Mas Deus sabia que a humanidade, que os seres humanos seriam expostos ao pecado. Por um lado, porque o caminho do pecado já existia no reino angélico. Sim, não existia no princípio, porque no princípio, quando Deus criou os anjos, não havia pecado. Mas houve um período em que alguns decidiram pecar. Depois, quando Deus criou o homem, os anjos já existiam e já existiam os
aqueles que tinham seguido o caminho errado. Nós chamamos hoje em dia os demónios. E por isso a humanidade foi exposta ao pecado. Em Romanos 6, versículo 23, diz: o salário do pecado é a morte. Ora aí, o homem foi criado neste processo de criado e depois de procriação. Uma vez que pecava, seria o fim do plano de Deus para o homem. Mas não foi. Por isso o plano necessitava de um cordeiro. Necessitava de alguém morrer e nos redimir. O cordeiro para ser sacrificado pelos pecados do mundo. E assim lemos em Apocalipse 13, versículo 8, que diz: o cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Quer dizer que o Pai e o Filho, isto é, Deus e o Verbo, já sabiam desde a fundação do mundo que isto havia de acontecer. Porquê? Porque tinham arbítrio livre. E por isso, neste pacto, sabiam que a humanidade teria que fazer uma escolha. E que haveria, mais cedo ou mais tarde, pecado. E que todos iam pecar, mais cedo ou mais tarde. E precisariam de um Redentor. E por isso é que lemos que o Filho, aquele que se fez carne, veio a ser filho, veio a ser cordeiro, para pagar por nós, com a sua vida, com o seu sangue, com o seu sacrifício. E vemos também que Jesus Cristo disse, quando esteve em João 14, 28, disse: o meu Pai é maior que eu. E por isso, quando o Verbo se esvaziou para ser um homem, se esvaziou da forma de Deus, da igualdade com Deus, para ser um ser humano, ele reconheceu que não teria os mesmos privilégios que tinha como um ser da forma de Deus, como o ser que era. Sim, porque lemos em Filipenses, capítulo 2, versículos 6 a 7, que sendo em forma de Deus não teve usurpação, ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. O que ele tinha como ser da forma de Deus, ele esvaziou. E deixou isso nas mãos do Pai. E agora foi gerado um filho. Como lemos em Hebreus capítulo 1, versículo 5. Foi nesse momento em que o Pai disse: tu és meu filho, hoje te gerei. Ele não disse isso a qualquer um dos anjos, mas disse isso a Jesus Cristo. E disse: eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Quando ele foi gerado. Assim como vimos, Jesus Cristo disse antes de ser aprisionado, na última oração, naquela noite em que foi traído, disse: pois me amaste antes da criação do mundo, demonstrando este relacionamento de amor, respeito e compromisso. E então ele tornou-se um servo. Ele o fez voluntariamente. Não foi obrigado, o fez de livre vontade, esvaziou-se, não se agarrou ao que ele era. Tornou-se obediente na carne. Aprendeu o que é ser obediente na carne. Porquê? Para nós podermos ser co-herdeiros com ele. Romanos 8, versículo 17. E então ele edificou a igreja. Então, como um ser humano, Jesus Cristo foi o homem mais sincero e de maior verdade, completamente verdade.
Porque ele teve tudo a perder, mas deu tudo por nós. Ele foi um filho que disse: sempre farei a vontade do Pai. Leia em João, capítulo 5, versículo 30. Não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Ele foi um filho que disse que sempre fará as obras do Pai. Leia em João 14, versículo 10. As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. E por isso, neste momento, este relacionamento não foi mais entre dois seres em igualdade da forma de Deus, o Verbo e o Deus, mas agora era o Filho e o Pai. O relacionamento pai-filho, filho-pai. O Pai sempre o ajudou até ao fim. E este relacionamento foi são e seguro. Leia em João 17, versículo 23. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que os tens amado a eles como me tens amado a mim. Um completo amor entre os dois. É o caminho que eles seguem, o caminho que eles existem, o caminho de amor. É o caminho que a igreja deve seguir. Em Romanos 5,19 diz: porque como pela obediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim porque pela desobediência de um só homem muitos foram pecadores, isto é, pela desobediência de Adão, assim pela obediência de muitos, assim pela obediência de um, Jesus Cristo, muitos serão feitos justos. Pela desobediência de Adão, um só homem, muitos foram feitos pecadores. Pela obediência de Jesus Cristo, muitos serão feitos justos. Vê-se aqui o sacrifício que ele fez. No 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 21 e 22, diz: porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Queridos irmãos, o sacrifício de Jesus Cristo de ser um servo é enorme, é enormíssimo. Pois a Bíblia diz que os dois eram co-eternos. E Jesus Cristo era Deus, na forma de Deus, como lemos em João 1, versículo 1 e em Filipenses 2, versículo 6. Aqui se vê um enorme pacto entre os dois, um pacto de amor. E por isso lê-se em Colossenses capítulo 1, versículo 18. E ele é a cabeça da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha a preeminência. Ele foi o primeiro que ressuscitou dos mortos. E depois leiam em Hebreus capítulo 10, versículo 7. Então disse: eis aqui venho. No princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Jesus Cristo veio para a terra. Sim, foi enviado, como lemos, mas veio. Porquê? Para fazer a vontade do Pai. Que é para quê? Para ter a possibilidade de haver muitos filhos e filhas no reino de Deus. E, queridos irmãos, este versículo aqui em Hebreus 10, versículo 7, que diz: eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Essa parte, para fazer, ó Deus, a tua vontade, é citado de Salmos 40, versículo 6. Vejam como está escrito em Salmos 40, versículo 6. Diz assim: deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Jesus Cristo olhou para Deus
como o seu Deus. Como lemos em Hebreus capítulo 1, diz Deus, ó teu Deus, está escrito aí em Hebreus capítulo 1, versículo 1. Mas aqui vemos em Salmos 40, versículo 6, diz, deleito-me em fazer a tua vontade. Fazer a vontade do Pai foi um deleito de Jesus Cristo. Foi uma questão de grande alegria. Vejam em Hebreus capítulo 12, versículo 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria, do gozo que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Vemos aqui, queridos irmãos, que Jesus, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia. Queridos irmãos, notem que isto tudo tinha sido pré-determinado e pré-planejado antes da fundação do mundo. Quer dizer que Jesus Cristo sabia que tinha que vir para a terra como homem, sabia que tinha que sofrer, sabia que tinha que morrer como cordeiro. E sabendo a magnitude deste sacrifício, Jesus Cristo disse, deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Tenho grande alegria, tenho grande prazer em fazer a tua vontade, ó Deus. Antes da criação dos anjos, no princípio, antes da criação de tudo, antes do início dos tempos, isso tudo foi decidido. E Jesus Cristo fez isso voluntariamente. E por causa disso, se lê em Apocalipse 5, versículo 12, digno é o Cordeiro. Digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber o poder, e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graças. Jesus foi inabalável na sua obediência e submissão ao Pai. Ele afirmou que edificaria a sua igreja, a sua congregação. Ele sofreu por nós. Em Romanos 2, versículo 4, lemos, ou despreza as tuas riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento. Queridos irmãos, vemos o que Jesus Cristo fez por nós, e isso é para nós chegarmos a um ponto que vemos que temos que nos arrepender. Temos que nos arrepender. É a bondade de Deus que nos traz ao arrependimento. Mas sim, Satanás fez tudo quanto possível para destruir o plano de Deus. Sim. Se este acordo entre Deus e o Verbo pudesse ser quebrado, Satanás destruiria o plano de Deus. Mas Satanás não conseguiu, nem conseguirá. Porque, ao fim de contas, Jesus Cristo já fez a parte mais difícil, que foi dar a sua própria vida e o seu sacrifício. Agora é uma questão de ele vir reinar com poder, e Satanás não tem poder nenhum ao lado de Deus. Segundo, Satanás vai tentar e tenta quebrar o acordo entre Deus e a sua igreja. Entre Deus e a igreja de Deus. Mas nunca desistirá. Mas, por outro lado, Jesus Cristo disse, a igreja que ele edificou nunca será destruída.
E isso, digamos, é um grito de vitória. É uma vitória. Nunca será destruída. Em terceiro lugar, Satanás vai tentar destruir a união. A nossa união. A união entre os irmãos e entre a irmandade. Vai tentar fazer o quê? Causar divisões. Mas Jesus Cristo diz que nunca nos deixará sair da sua mão. A não ser que você queira sair. João 10, versículo 28 diz: e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Ninguém. Ninguém. A não ser que você desista da sua livre vontade. Mas Jesus Cristo nunca vai abrir a mão para deixar você. Mas se Satanás quer destruir este relacionamento entre o pai e o filho, e quer destruir o relacionamento de você com o pai e o filho, e como é que ele destrói isso? Um dos pontos é destruir nos cristãos o verdadeiro entendimento deste relacionamento de amor, deste pacto de amor entre o pai e o filho. Seja isso pela doutrina da Trindade, ou seja isso por um ensino de que Jesus Cristo foi criado, ou seja isso por qualquer outra ideia diferente, que seja que for. Satanás vai tentar destruir o relacionamento entre o pai e o filho, mesmo que seja só na sua maneira de pensar. Porque quando faz isso, vai destruir o nosso relacionamento com eles. E isso é o que Satanás quer fazer. E por isso agarre-se bem a este pacto de amor que existe entre o pai e o filho. E entendam que o pai e o filho estão unidos em amor. Por isso, como lemos em João 10, versículos 17, 18, diz assim: por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Sim, eu dou a minha vida, mas vou tornar a tomá-la, disse Jesus Cristo. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. É o Jesus Cristo a dizer: eu voluntariamente estou a fazer este sacrifício. Tenho poder para a dar e tenho poder a tomá-la de volta. Este mandamento recebi do meu Pai. Porque meu Pai prometeu-me que me ressuscitaria. E por isso eu vou fazer tudo certo, porque vou tomar a vida de volta. Queridos irmãos, Deus é fiel. A fidelidade de Deus é demonstrada pela história de Jó, que Deus é superior, tem o poder todo sobre Satanás. Satanás foi provado incorreto perante Jó. Jó, sim, teve muitas perguntas, mas nunca perdeu a fé. Jó demonstrou a fé e a confiança. E, queridos irmãos, quando nós começamos a entender o que o Verbo fez por nós, o que o Verbo que foi aquele que era o agente, o representante do Pai, aquele ser eterno. Sim, porque a palavra Jeová quer dizer eterno. O que é eterno? Aquele que falou e que conviveu e falou com Abraão e com Moisés e com outros. Aquele que guiou os israelitas do Egito. Aquele que veio como carne e morreu por nós. Quando vemos
o que este ser eterno, que agora é o Filho Jesus Cristo, o que ele fez por nós como o autor da salvação. Quando vemos e entendemos isso, então ele não pode ter nada menos de nós do que a nossa completa confiança e fé. Fé nele e fé no amor que ele tem por nós. Queridos irmãos, os filhos que vão ser ressuscitados são aqueles que são fiéis até ao fim. Mas uma vez que são ressuscitados, serão fiéis para sempre, eternamente. Por escolha livre. Por livre arbítrio. Queridos irmãos, o Senhor Jesus Cristo nos faz convictos por esta maneira, pelo que ele fez por nós, que é a maneira mais convincente possível. E por isso é que nós, como membros da Igreja de Deus, temos que responder em união, numa união de amor de um pelos outros, como o Pai e o Filho têm esta união, este pacto de amor um com o outro. Temos que nos alinhar com a meta de Deus. Queridos irmãos, Deus está criando em nós, seres humanos, filhos seus, com o sentimento do Pai e com o sentimento do Filho. Isto é, nós devemos ser filhos de Deus com o mesmo sentimento, com a mesma mentalidade, com a mesma maneira de ver como eles têm, como através do Espírito de Deus. E por isso, o objetivo não é ser uma igreja com milhares de pessoas. Isso virá mais tarde, no reino de Deus. Quando o reino de Deus governar na terra. Mas hoje, a Igreja de Deus é de preparar um povo para reinar com Cristo. O objetivo é para sermos como Cristo, sem corrupção, e porque Deus está preparando um povo. E por isso temos que entender a meta. A meta, o propósito, o porquê da Igreja. Precisamos estar a fazer a obra do Pai. E a obra do Pai é preparar um povo para nós sermos como Ele é, em amor. E ao mesmo tempo, pregarmos a boa nova do reino de Deus como testemunho a todo o mundo. Isto é, ajudando a Igreja a fazer a obra, suportando as mãos dos servos, dos ministros de Deus. Tal como Moisés teve que ter as mãos altas e os sacerdotes o ajudaram com as mãos para Israel vencer. E, queridos irmãos, o pacto que o Pai e o Filho têm, que é um pacto de amor, é crucial, é importante, é vital. Então, por que a Igreja? O que é que temos que fazer? João 13:34 diz um ponto muito importante do que temos que fazer. Jesus Cristo disse: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós, uns aos outros, vos ameis. Temos, queridos irmãos, que seguir o mesmo pacto de amor eterno. Tal como o Pai tem com o Filho, nós temos de ter com Deus e com os irmãos. Até a próxima, queridos irmãos.